Santa Morte era uma cultura mexicana, né? Lembrando que a gente está falando de Santa Muerte, não está falando de San La Muerte. Tem a versão masculina, que era mais da América do Sul, da Argentina, né? Mas essa Santa Morte, né? Ela é uma figura moderna. Ela, na verdade, ela é a recuperação das figuras folclóricas originárias dos astecas no México, né? Os astecas, os maias, eles eram cheios de divindades, né? E o asteca acreditava num lugar chamado Mictlan, né? Não sei se eu vou pronunciar certo, porque os nomes asteca, né? Mictlan é o reino dos mortos. Quando você morre, na cultura asteca, você passa alguns anos fazendo uma peregrinação até chegar em Mictlan, o reino dos mortos. Quem rege Mictlan é Mictlan Quetzalcoatl, acho que é isso, Mictlan Tecute, que são os dois deuses, o homem e a mulher, regente, essas divindades, né, que tomam conta, né, dos mortos que vêm te receber, né. Só que o que acontece? O México foi dizimado, né, com a chegada do europeu, do colonizador espanhol, e consequentemente com o catolicismo, né. Então tudo isso se apaga, tudo isso some. De uma maneira visível, né. Tudo isso foi dizimado, mas sempre fica aquele resquício, aquela pessoa que vai conservar, né. E na modernidade, né, surge um culto periférico, né, por isso que Santa Morte durante muito tempo foi mal vista. Hoje em dia ela está sendo mais bem vista, apesar de que, né, pra galera que não gosta, a caveira sempre vai ser o diabo, né, a coisa do mal, né. Porque o que acontece? O México é um país muito religioso, pelo menos católico, mas independente católico, é um país que tem muita fé, né. E aí, né, teve uma época do México que o tráfico era muito forte, era muito pesado, os cartéis e tudo mais. E as mães dos traficantes, as mães dos bandidos, né, precisavam de alguém que desse proteção para eles. Elas não iam chegar no padre da igreja e falar: padre, meu filho tá metido com tráfico, você pode dar uma benção nele? Que o cara não vai, né? Não é de Deus, né, vamos dizer assim. Então eles começam a trazer essa senhora do submundo asteca de volta com essa forma europeia, né? O manto santo, né, Santa Morte é uma coisa europeia, não é? O asteca não usava essa roupa, né? Essa foice não é. Ela é do ceifador europeu. O europeu sempre viu a morte como algo negativo que vem, te arranca, te bate, né? Acabou, né? Até porque, numa ideia geral, né, cristã, e não vamos entrar aqui em polêmicas, por favor, né, para grande parte das pessoas, você morreu, fudeu, porque você não foi um santo em terra. Então você vai pagar, você vai. A morte chegou, é hora da chibatada que você vai tomar na lomba, né? E o mexicano não, né? O asteca não. Ele sempre via isso como uma jornada, um momento de nova novidade na sua vida, redescoberta, né? Então Santa Morte ela é aquela que vem te acolher, né? Para você ver o mundo para uma mulher você vai para o novo, para o outro mundo, né? Então as mães, né? Começaram a criar um pouco nessa cultura de rezar pelos filhos a Nossa Senhora, Santa Morte, né? E durante esse período, né, ela foi muito mal vista porque assim, quando a polícia batia em cartel em casa de traficante tinha essa imagem. E aí ficou fortemente associada ao tráfico. É até engraçado que se você for ver no Pinterest imagens, altares, não sei o que, você vai ver lugar que ainda tem essa força mais, de uma forma mais pesada, mas também porque o traficante ele também vai ter a sua fé em alguma coisa, ele precisa, né, de alguma forma. Tem imagem que você vai ver no Pinterest que é uma imagem de Santa Morte com um fuzil do lado. Não é nem, um fuzil de verdade, assim, nos pés dela. Você vê que é um lugar meio esquisito, né? Hoje em dia tá muito mais cultural, mais pop, né? Vamos dizer assim. Então o mexicano ele começou a trazer de volta essa figura de uma forma folclórica, né? Que aos poucos foi se espalhando. Mas nesse primeiro momento ela vem muito marginalizada, né? Assim como aqui no Brasil, né, a Vem gente da tem periferia. bem da periferia, vem dos cartéis, dos tráficos, né? E aí ficou com essa visão de ser algo meio pesado, de algo ser meio denso, né? De ser de bandido, de não é coisa boa, né? É, tal qual, né? Um comparativo meio porco, mas acho que algumas pessoas vão entender. Imagem de Exu de malandro antigamente, né? Você subiu o morro, né? O traficante ele tem fé no seu Zé, no seu tranca-rua, não sei o quê, porque é quem acolhe ele, é quem entende ele. Você não acha que isso modificou um pouco, não? Porque se você vê os anos 80 era muito assim, né? Todo bandido tinha uma guia no Uma guia, né? pescoço e tal.
Hoje a gente vê um processo inverso de evangelização, né? Mas Ainda tem, você tem conhecimento de ainda muitas pessoas fora dali? Eu acho chamar alguém de bandido é muito complicado, muito né? complicado, Os né? bandidos mesmo estão de terno e gravata. Pois é. Então, eu acho que isso a gente não, né? Bandido é o cara que também se diz cidadão de família e tá estuprando. É, Eu não posso falar a palavra, mas tudo bem, depois, tá né? violentando. Tá violentando a filha, tá violentando a Tá, enteada, né? é o cara E é o que. cara de família. Então, o que eu quero dizer é isso. Não há um processo. Porque aquela série que a gente descobriu aqui, comentou, um dos vídeos muito vistos aqui, do jogo que mudou a história, né, na Globoplay, mostra muito. Todo traficante preso político menos, na época da ditadura. Mas os donos do morro, escadinha, enfim, Ah, todos com suas guias. Hoje eu não sei se está assim ainda. depende do lugar, né? Hoje mesmo a gente teve aquela situação da tal da Nova Israel, né? É? É Complexo de Israel, né? Né? Lá parece que é uma galera que é mais do Jesus, né? Mas tem, você vai ali na Lapa, né? Você vai ver o morador de rua, ainda mais que lá na Lapa tem macumba toda hora, né? Os caras estão ali no meio dos Exu, tá com guita e tudo mais, porque é quem olha pra eles, né? É, hipocritamente, né? E não tô falando isso pra causar, nem pra gerar farpa, né? O povo que tá ali na missa da Zona Sul, 11 da manhã, bem vestido, essa galera não tá enxergando o morador de rua como um irmão, como um próximo, né? Agora o Exu, o malandro, eles, né, um espírito que, em alguns casos, não todos, porque é muito espírito, né? Passou por aquilo e vai entender o que aquela pessoa tá passando. Agora quem tá na missa muitas das vezes não tá preocupado em entender, né? Fez a parte ir à missa, fez a parte ir à igreja e Deu o segue. trocadinho lá, comeu o pãozinho, o céu tá guardadinho, agora hora de ir pro resto pra churrascaria cara comer, gastar e desperdiçar um pouco de comida também, né? Afinal, não tem fome no país, né? Não tem fome, não tem porra nenhuma. Mas enfim, então essa morte vem da periferia Ela vem da e periferia. começa a tomar corpo. Né? Porque, como eu falei, ela começa a ganhar dois corpos, né? Primeiro, na magia, na bruxaria, santeiros locais começam a trazer ela, né? Porque toda energia que se cria e que se vai alimentando vai ficando mais forte, né? Então ela começa a se popularizar. E como ela vem com essa questão de ser a santa que dá a proteção por pessoas que estão em situações complicadas, então policiais começam a cultuar, advogados, médicos, pessoas que são ligadas à morte, e começa a trazer, né, ainda mais essa visão de que a morte não é essa coisa tão algo tão ruim, né, essa visão europeia, e ela começa a trazer, né, essa imagem cada vez mais forte, né? Então lá é 50% Nossa Senhora de Guadalupe, 50% Santa Morte, né? Assim, isso no off, né? Na mídia todo mundo é católico, né? E aí os mexicanos que começam nos Estados Unidos, né? Aí começa de fato a trazer uma popularização muito maior para ela, né? Que ela vai se popularizar ainda mais. Mas isso sim, é um pouco resumida essa história, tá? E, e aí, junto com a modernidade, ela se expande cada vez mais. E aí tem, como eu falei, ela vai estar na santeria, ela vai estar na bruxaria, ela vai estar no culto de fé, que é muito bonito isso, né? É, tem pessoas lá, né? Igual a gente vai ter aqui, né? Que vai ter uma imagem ali em casa, uma imagem, uma vela, vai ali rezar todos os dias e tá tudo certo, né? Assim como tem pessoas, né? Principalmente os bruxos, né? Os magistas mexicanos, não, já vão ter um quarto só dela, com imagens Um gigantescas, altar, como com você altares. Se deixar, cresce. Cresce mais se deixar. disse mais, né?